O Ártico, região severa e única, não escapou da influência prejudicial humana. O Mar de Kara, uma das bordas do Oceano Ártico que já foi um dos corpos d'água mais limpos do planeta, hoje é praticamente um enorme depósito de resíduos radioativos que durante décadas foram despejados aqui pela União Soviética. Comparado com esse lixão nuclear, o descarte de água radioativa de Fukushima é fichinha. Hoje, no fundo dos mares de Kara e de Barents, há milhares de contêineres com resíduos nucleares perigosos e dezenas de navios afundados da frota atômica soviética. Toda essa sujeira não só envenena o oceano, mas também traz o risco de uma explosão nuclear. Mas mesmo que o pior não aconteça, uma grave catástrofe ambiental na região é apenas uma questão de tempo. Então, neste vídeo, vamos falar sobre quando e por que o Ártico se tornou um depósito nuclear, o que está atualmente no fundo do mar, quais objetos representam o maior perigo e como esse problema pode ser resolvido. Sou Semion, do canal NGSH Televisão, vamos começar. Cemitério de submarinos. Em 2014, especialistas do Instituto de Problemas de Desenvolvimento Seguro da Energia Atômica da Academia Russa de Ciências afirmaram que União Soviética e Rússia respondem por metade dos resíduos radioativos despejados nos oceanos mundiais. Além disso, mais de 90% desses resíduos foram descartados no Mar de Kara. Por que tantos e por que justamente o Ártico foi o mais afetado? Existe uma explicação para isso. A base das forças estratégicas soviéticas era o submarino nuclear, e em número de submarinos, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas superava todos os outros países juntos. O primeiro submarino nuclear foi lançado pela União Soviética em 1958, e até meados dos anos 90, mais de 240 foram construídos. Durante décadas, eles cumpriram missões de combate em todo o mundo, aguardando o momento em que a Guerra Fria se tornasse quente. Felizmente, isso nunca ocorreu. A maioria dos submarinos nucleares soviéticos fazia parte da Frota do Norte e estava baseada na Península de Kola. Lá também ficava toda a infraestrutura para a manutenção de seus reatores nucleares, incluindo o depósito de materiais radioativos. A vida útil de um submarino nuclear é de 20 a 30 anos. Após isso, ele se torna obsoleto moral e fisicamente. A desativação de um navio assim é uma história à parte. É necessário retirar o combustível nuclear do núcleo do reator, colocá-lo em contêineres especiais e enviá-los para um local de armazenamento de longo prazo. Ainda dá mais trabalho com o próprio reator, que também precisa ser removido e selado. Acrescento que tudo isso é um trabalho complexo e perigoso, um trabalho que exige altíssima qualificação. Em 1985, durante a remoção do combustível usado do submarino, houve uma explosão que matou 10 trabalhadores. Mais pessoas receberam doses perigosas de radiação, materiais radioativos foram liberados no ar e no mar. Por isso, os almirantes soviéticos preferiam não se preocupar e simplesmente jogavam todo tipo de lixo radioativo no mar. E como a maior frota de submarinos estava no norte, na União Soviética, foi a região do Ártico que mais sofreu com isso. Estima-se que, no total, cerca de 32 mil metros cúbicos de resíduos radioativos sólidos foram enterrados nas águas do Ártico, de acordo com a Organização Bellona, que há várias décadas trabalha com problemas ambientais na região do Ártico. Durante o período soviético, a Frota do Norte afundou 17 mil contêineres com materiais nucleares, 19 navios com resíduos radioativos e 735 equipamentos pesados contaminados. E a principal dificuldade está na falta de informações precisas sobre a localização da maioria desses objetos perigosos. Eles afundavam não só materiais nucleares, mas também reatores inteiros ou partes deles, e ainda mais resíduos radioativos líquidos acabaram no mar. Os ambientalistas acreditam que, de 1965 a 1995, cerca de 320 mil metros cúbicos foram despejados nas águas do Ártico, uma escala gigantesca. Atualmente, o Mar de Kyrgyz possui 7 zonas radioativas oficiais concentradas perto de Nova Zemlya. Entre 12 e 380 metros de profundidade, foram submersos 7 reatores com combustível nuclear e 9 sem combustível, mas com todo o equipamento.
Cientistas estão especialmente preocupados com o submarino B-100 e 59 a 170 metros de profundidade na entrada da Baía de Kola. Ela foi lançada ao mar em 1963 e afundou em 2003 durante o reboque para o estaleiro Nerpa, onde o navio seria desmantelado. Naquela ocasião, 9 pessoas morreram. Mas o pior de tudo é que os reatores do submarino não estavam preparados para o afundamento, pois isso aconteceu de forma inesperada e acidental. Ainda não houve vazamento de radiação, mas é só questão de tempo. Vale acrescentar que o submarino está em uma área de intenso tráfego marítimo. Putin, claro, esconde isso ao máximo. Ainda mais preocupante é outro submarino soviético, o K-27. Era um submarino experimental com refrigerante de metal líquido, colocado em operação no início de 1962. O navio foi mal sucedido por explosões e muitos acidentes radioativos. Os marinheiros o apelidaram de Nagasaki. Em 1981, o K-27 foi rebocado para o Mar de Kara, onde foi afundado junto com os reatores e o combustível nuclear dentro deles. E fizeram isso a uma profundidade de apenas 50 metros, embora especialistas considerem que a profundidade relativamente segura para o descarte de resíduos radioativos seja de 3.000 metros. Cientistas temem que, se a água atingir os reatores do K-27, possa ocorrer uma reação em cadeia e uma grande explosão no Mar de Kara. Especialistas russos e estrangeiros veem o K-27 como o objeto submerso mais perigoso do Ártico. Há também o submarino Komsomolets, que afundou no mar da Noruega em 1989 com reatores e torpedos nucleares a bordo. A inspeção do submarino com veículos subaquáticos em 2019 revelou altos níveis de radiação ao redor do casco. Atenção, 100.000 vezes o normal. O Komsomolets está a 1,5 km de profundidade, oferecendo menos risco que o K-27 ou o B-159. Marinheiros civis soviéticos também poluíram o Ártico. Você provavelmente já ouviu falar do quebra-gelo nuclear Lenin, orgulho da frota ártica da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Seus reatores também estão no fundo do Mar de Kara. Campo de testes nuclear. Outra fonte de contaminação radioativa no Ártico foram os testes nucleares soviéticos em Nova Zemlya, com 132 testes entre 1955 e os anos 1990. Em outubro de 1961, em Nova Zemlya, detonaram a bomba do Tsar, artefato termonuclear de 58 megatons. No campo de testes foram realizados todos os tipos de testes de armas nucleares, subaquáticos, terrestres, aéreos e subterrâneos. As explosões nucleares levaram à contaminação radioativa do ar, da costa das ilhas, da água do mar e dos sedimentos do fundo. Testes subaquáticos de cargas nucleares realizados aqui entre 1955 e 1961 causaram graves consequências aos ecossistemas marinhos. Explosões nucleares terrestres e atmosféricas ocorreram no campo de testes até 1962, após o que apenas testes subterrâneos foram realizados no arquipélago. E embora sejam considerados os mais seguros, também contribuíram para a poluição do meio ambiente. Por exemplo, a última explosão subterrânea em 1990 fraturou as rochas. Os gases radioativos liberados na atmosfera foram detectados em todos os países escandinavos. Atualmente, a situação mais complicada em termos de contaminação radioativa é observada na Baía Negra, na ilha sul do arquipélago Nova Zembla, onde foram realizados testes nucleares subaquáticos. Aqui, nos sedimentos do fundo, foi detectado um aumento significativo na concentração de isótopos de plutônio e césio. Os testes nucleares afetaram tanto a natureza quanto os moradores do Ártico soviético, que sofreram diretamente as consequências. Entre 1971 e 1991, no distrito de Izhemsk, em Komi, dados oficiais mostram que casos de câncer cresceram 5 vezes e doenças de pele 13 vezes. Recentemente, Putin prometeu retomar testes nucleares em Nova Zembla, gerando preocupação compreensível entre moradores do norte da Rússia. No entanto, dificilmente alguém vai perguntar a opinião deles. Vazamentos de materiais radioativos de depósitos de armazenamento e bases militares são outra fonte de contaminação no Ártico.
Em 1983, na enseada Andreeva, localizada na costa de Murmansk, do Mar de Barents, foi construído um grande depósito de emergência para combustível nuclear usado. No final dos anos 80, havia ali mais de 22 mil conjuntos de elementos combustíveis esgotados retirados de 100 reatores nucleares submarinos e quebra-gelos nucleares. Continuação. Na enseada Andreeva, 18.600 metros cúbicos de resíduos radioativos sólidos eram armazenados ao ar livre. A atividade total de todo o cemitério nuclear era estimada por especialistas em 3,6 milhões de curies, o que são números simplesmente colossais. Em certos pontos, a radiação gama aqui superava a dose permitida em 3 a 4 ordens de magnitude. A razão para isso é simples: condições absolutamente insatisfatórias de equipamento da base. Por exemplo, as paredes de muitos depósitos estavam tão corroídas que a chuva lavava os resíduos nucleares diretamente para o mar. Assim, 600 mil toneladas de água com alto teor de radionuclídeos foram despejadas no Mar de Barents, e isso a apenas 60 quilômetros da fronteira norueguesa. No final dos anos 90, os militares transferiram as instalações na enseada Andreeva para a Rosatom, após o que supostamente começaram grandes trabalhos de limpeza desse lixão radioativo, e fizeram isso com o dinheiro de outros países. Destruir sempre é mais fácil que construir. A conclusão dos trabalhos em Guba Andreeva estava prevista para 2028, mas após o início da agressão de Putin contra a Ucrânia, o dinheiro e as tecnologias ocidentais saíram da Rússia, e agora a questão ficou no ar devido às sanções. Apesar do pequeno progresso no local, dezenas de quilos de resíduos radioativos liberados na era soviética não vão desaparecer e seguirão envenenando a natureza por séculos ou milênios. Guba Andreeva não é o único local que representa risco de radiação. Existem também as bases da Atomflot, onde são armazenados antigos quebra-gelos soviéticos e há depósitos próprios de combustível usado e outros objetos perigosos. Eliminar essa parte do legado nuclear soviético demanda tempo e grandes investimentos. O que fazer agora? Continua. A importância da região ártica está crescendo rapidamente. Nas profundezas do Ártico, inclusive nas plataformas dos mares do norte, estão escondidas riquezas incalculáveis. Grandes reservas de petróleo, gás natural, ouro, diamantes, níquel, tungstênio, urânio, molibdênio e paládio. No Mar de Kara foram descobertos 2 grandes depósitos de hidrocarbonetos, Rusanovskoye e Leningradskoye. Como perfurar petróleo aqui, se todo o fundo está coberto de porcaria radioativa? Na Ártica está concentrada 1/5 das reservas mundiais de água doce. Não devemos esquecer os recursos biológicos dos mares locais, igualmente importantes para a crescente humanidade. Poucos querem comer um peixe que faz os dosímetros dispararem. O aquecimento global está tornando a rota marítima do norte uma rota promissora para o comércio mundial. Mas, de novo, quem quer navegar por um lixão radioativo? A contaminação nuclear no Ártico ainda é um grave problema não resolvido. O problema é tão complexo e de tal escala que simplesmente não existe uma solução fácil e rápida para ele. Nesse sentido, a grande e poderosa União Soviética deixou um verdadeiro problema para várias gerações seguintes, e não apenas para os russos, mas também para outros povos que habitam a região ártica. Só podemos sentir pena dos canadenses ou dos escandinavos, eles realmente não tiveram sorte com os vizinhos. Já falei que nos últimos 20 anos foram dados passos na limpeza do legado nuclear soviético no Ártico. No entanto, foi possível alcançar alguns resultados, principalmente graças à generosa ajuda internacional e às tecnologias ocidentais. Hoje, em tempos de guerra e sanções, teremos que esquecer os subsídios europeus. Em 2021, ao assumir a presidência do Conselho do Ártico, a Rússia apresentou um plano ambicioso. Nos 14 anos seguintes, os russos planejavam remover muitos objetos radiativos do fundo do Ártico, incluindo 2 submarinos nucleares afundados na era soviética. O Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento prometeu financiar o programa, mas a guerra mudou tudo. Em 24 de fevereiro de 2022, o exército russo invadiu a Ucrânia e ninguém mais ligava para os submarinos no fundo dos mares gelados.
Nos 3 anos seguintes, nada mudou. A situação ficou em pausa. A Rússia atual não possui recursos ou tecnologia para limpar o Ártico, muito menos o Mar de Dakar. Agora, para a liderança russa, é muito mais importante transformar mais uma cidade ucraniana em Donbass em entulho. Especialistas russos anunciam planos sobre esse assunto. Eles acreditam que, em primeiro lugar, é preciso resgatar os submarinos K-27 e B-159, pois representam o maior perigo. Mas, novamente, como fazer isso? Como levantar o Kursk recuperado? Você lembra do que Putin disse? Ela afundou. A Rússia teve que alugar um navio especial dos holandeses, porque em 20 anos de estabilidade putinista, os russos nunca tiveram navios desse tipo. Especialistas acreditam que a resistência dos contêineres onde estão embalados os reatores navais e os resíduos deve durar até meados do século. Por isso, seria desejável limpar o Ártico na próxima década. Se a Rússia não conseguir fazer isso, a comunidade internacional terá que assumir esse problema, porque ninguém quer um novo Chernobyl no Oceano Ártico. Em vez de pós-escrito. Quando estávamos preparando este episódio, nos perguntávamos com toda razão como é possível tratar o território do próprio país dessa forma tão descuidada. Afinal, as pessoas que despejavam e jogavam todo tipo de lixo radioativo em seus próprios mares entendiam perfeitamente o que estavam fazendo e o quão perigosas seriam as consequências disso. Será que essa é uma característica da mentalidade russa, transformar em lixão qualquer território ao qual se possa ter acesso? Ainda não encontrei outras explicações, então escrevam as suas nos comentários. Até mais, pessoal!